Como será que foi essa viagem para o Brasil? Como aconteceu essa travessia? Quer saber mais? Fique conosco que agora eu vou te contar o que a gente já sabe a respeito disso. Olá, eu me chamo Elisiane Ortiz Gorniak, resido aqui em Curitiba, e o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês cada vez mais informações sobre a nossa família, para que a gente possa honrar essa história e esse casal, né, e os filhos desses imigrantes, desse casal de imigrantes, que nos permite estar aqui hoje e que sempre mostrou ser muito forte, corajoso e batalhador. Os nossos antepassados, eles vieram para o Brasil de navio e eles saíram do porto de Hamburgo, localizado na Alemanha, um importante porto desde aquela época até os tempos atuais. E vieram o Brunislau, a Maria, o pequeno Jacob, com 5 anos, e o João, né, que tinha, quando saiu de lá, em torno de 3 para 4 meses de idade. Até hoje, eu tenho muita curiosidade de saber como foi essa viagem, né, da cidade de Jaslo, né, no bairrozinho que eles moravam, na região que chamava Chichén Itzá, como foi essa viagem de lá até o Porto. Isso porque sair do sul da Polônia, em Jaslo, e ir até Hamburgo, eles tinham que percorrer cerca de 1.000 quilômetros. É uma distância muito grande. Nos dias atuais já é, imagina lá atrás. Eu morro de curiosidade de saber se foi com quem que eles foram, se foi de carro, se foi de trem, se foi de ônibus, como foi essa viagem e esse transporte. Porque veja, a Maria tinha um filho recém-nascido nos braços e uma criança pequena de 5 anos, que a gente sabe como uma criança pequena. E fazer toda essa travessia, quantos dias levaram, né? Que esforço que foi esse até chegar em Hamburgo. Esse aqui é um desenho que eu encontrei deste navio que trouxe eles para o Brasil. Notem que esse é um navio que era movido a vela, né? Não era um navio a vapor, ele era um navio a vela. E olha só que interessante, ele possuía 2 mastros e possuía velas retangulares. Ele tinha 155 toneladas e 28 metros de comprimento. O navio chamava-se Zanzibar. Zanzibar. Ele foi construído em 1860 no estaleiro de Dreyer, na Alemanha, e o principal objetivo dele, quando ele foi construído, era para que ele fizesse navegação e travessia levando mercadorias. E esse nome surgiu porque esse navio ele fazia muito o trajeto de Hamburgo para Zanzibar, que à época ficava na África. Hoje em dia não fica mais, né? Depois enfim, né? De vários acordos lá entre os países, ele pertence, Zanzibar hoje pertence à Tanzânia. Mas Zanzibar sempre foi um grande e importante entreposto comercial, né, ligando os países da Ásia e da África até os países ali da Europa. Ele operou esse trajeto Hamburgo-Zanzibar por cerca de 5 anos. Depois ele parou e foi transportar pessoas, né? Enfim, não mais mercadorias, mas sim pessoas. Nesta viagem para o Brasil, vieram 141 pessoas. Esse trajeto de viagem levou cerca de 78 dias. Pense, em 78 dias dentro de um navio. Eles saíram no dia 20 de 6 de 1873 e chegaram no dia 6 de 9 do mesmo ano, né? Então foi realmente uma travessia bastante longa. E o desembarque aconteceu em São Francisco do Sul. A gente imagina que realmente ali na região do Centro Histórico. E infelizmente essa viagem não foi nada fácil. Além do tempo, né, de muito tempo nessa travessia, os fatos históricos evidenciam que houve um racionamento de água, um importante racionamento de água. Cada passageiro poderia consumir apenas 1 litro de água por dia, apenas 1 litro. Então, com isso, não era possível nem lavar as roupas e nem tomar banho.
Existem frases, né, de pessoas que viajaram, de passageiros, dizendo que a situação era muito insalubre, que era uma das coisas mais degradantes que eles tinham visto, né, porque realmente esse racionamento ele era muito dramático. E vocês imaginem então a situação de crianças, de idosos e de mulheres grávidas nesse navio. Com a condição do racionamento, gerou também um problema, né, de saúde. Houve uma infestação de piolhos nessa viagem. E aí as pessoas começaram a sofrer demais, sendo que todos, né, foram afetados. Inclusive, os relatos apontam que o próprio capitão, o comandante do navio foi afetado. E as pessoas relatavam marcas pelo corpo dessas picadas, desses piolhos. Todos os passageiros chegaram bem, os 141 passageiros. Haviam navios em que, infelizmente, pessoas faleciam e eram jogadas, eram lançadas ao mar, porque as viagens geralmente eram muito longas. No caso dessa viagem em que vieram os nossos antepassados, todos chegaram bem. Mas aqui uma curiosidade: esse navio, o Zanzibar, alguns anos mais tarde, depois de ter deixado os nossos antepassados aqui, ele naufragou. Exatamente. No dia 11 de janeiro de 1879, então apenas 6 anos após essa travessia aqui para o Brasil, ele naufragou e 48 pessoas, infelizmente, faleceram, as pessoas que estavam a bordo. Quer saber mais? Então continue aqui nos acompanhando e assista os próximos vídeos e ajude a compartilhar essa informação para que mais pessoas também saibam dessas histórias.